And they've scored again. Pulls it back now. And a goal. Stand, look out. Famalicão Sporting, Santa Clara Porto e Benfica Moreirense são estes os 3 jogos que abrem o programa de hoje, onde possivelmente temos algumas surpresas que não vão querer perder. Conseguirá o Benfica manter a liderança agora que a distância para o Porto está presa por um fio? Nada como saltarmos imediatamente para os relevados virtuais e viver em primeira mão as emoções que cada encontro do nosso programa tem para oferecer. Vamos a isso, para depois saltarmos em grande para o fantástico mundo dos videojogos. E o futebol virtual está prestes a começar aqui dentro das 4 linhas com o Famalicão Sporting Clube Portugal e, como sempre, na companhia de Adrian X nos comentários e Rijo Louco nas imagens. E esta semana nós trocamos as voltas porque a equipa dos 3 grandes que está a pior classificada é aquela que vai abrir, até mesmo para mudarmos um bocado a toada disto, mas começa aqui o Famalicão melhor, com boas trocas de bola e grande remate que podia ter inaugurado o marcador logo no início do jogo. O Sporting, que lá está, tem que reagir. Agora vejam só, Vieto a passar para Rezé Rodrigues, aliás, com Rezé Rodrigues a passar para Vieto, depois devolve e Vendel com um bom golo, depois de várias trocas de bola que até me confundiram aqui deste lado, mas excelente, é isto mesmo que Silas quer da equipa dos Leões e os adeptos também que aplaudem aqui neste estádio virtual do Famalicão a exibição leonina até o momento, se bem que é um jogo de parada-resposta e esta equipa do Fama não está aqui para brincar. A prova disto é este remate para a excelente defesa de Maximiano e este guarda-redes, anotem só o que eu digo, tem futuro no Sporting, a não ser que eu me engane. Rezé Rodrigues agora mais uma vez a passar para Vendel, mais uma vez passa para Vieto, remata, primeira, segunda, terceira, bola azul, está feito, 40 minutos de jogo, 2-0 para o Sporting, merecidíssimo, se bem que o Famalicão também teve as suas oportunidades, mas lá está, quem concretiza de acordo com as oportunidades tem, normalmente é a equipa merecedora, porque o futebol é isto mesmo, tem que se compreender desta maneira, podemos até jogar muito bem, mas isso aí não quer dizer nada se a equipa no final não ganhar. O Sporting a jogar o seu futebol, diria que se jogasse assim ao vivo seria melhor, mas isso não tem acontecido, mas lá para a frente tudo se verá com as contas depois a serem feitas no final, mas para já parabéns ao Sporting porque consegue aqui 3 pontos bastante importantes na classificação. E depois dos Leões é a vez dos Dragões entrarem aqui no terreno do Santa Clara nos Açores para demonstrarem que estão aqui com uma luta feroz com o Benfica pelo título, uma vez que estas equipas são aquelas que mantêm uma larga distância sobre os outros, portanto esperamos que um destes dois saia campeão. Vejamos então o que é que faz o Futebol Clube Porto, começa melhor com um grande remate aqui, um bocadinho por cima da trave de Zé Luís, e aqui vejam só este lance onde corre no meio campo todo ali o jogador Lamas, ninguém consegue apanhá-lo e depois já se esperava, tal Manuel dentro da baliza, 1-0, Marquezine está incrédulo como é que deixaram escapar este lance, uma vez que se tivessem acompanhado o atacante ali do lado esquerdo, aliás o médio esquerdino, tinham conseguido certamente cortar esta jogada, até porque foi sem espinhas, lá está, vemos aqui na super slow motion a forma como Manuel bateu de forma, lá está, fulminante Marquezine, que não teve a mínima hipótese. Agora aqui 26 minutos de jogo, Luís Dias que vai tentar centrar, é exatamente isso que acontece, e aqui o senhor Atitude, Maragá, que fez aquilo que toda a gente sentiu honra no comportamento dele, uma vez que com o racismo nós não pactuamos, e aqui mais uma vez o Futebol Clube Porto a tentar marcar o gol, mas não a surtir efeito. Já na segunda parte, com 69 minutos de jogo, o Santa Clara continua a surpreender com algumas jogadas até belo efeito. Agora aqui Santana a dar trabalho a Marquezine, e com 72 minutos de jogo, vejam só, lá está o senhor Atitude, é assim que eles estão a chamar, mais uma vez centro-remate e marcando um golaço, e era merecedor, uma vez que pela atitude que ele teve no jogo com o Guimarães, é isso mesmo que ele merecia. Mas o Futebol Clube Porto, apesar de ter jogado melhor, não conseguiu ganhar, e o futebol é mesmo assim, temos que dar os parabéns a quem marcou, ao Santa Clara. E por último, esta semana, para ser diferente, fugimos um bocado à hierarquia, ao topo da classificação, e relegámos o Benfica para o último lugar, até porque os adeptos benfiquistas em casa devem estar expectantes, e é uma forma também de vos assegurarmos aí desse lado, na expectativa de verem qual será o resultado final neste Benfica Moreirense, a equipa anterior do Chiquinho, que aqui inaugura o marcador. Eu estava a falar dele e ele acaba por marcar, parece que me ouviu, um belo passe ali dos seus companheiros de equipa, que depois ele à ponta
de lança apareceu ali numa zona que era para Seferovic ou então para Carlos Vinícius, mas uma vez que eles não estavam lá, muito bem, Chiquinho esticar-se todo, uma vez que ele não é um jogador assim tão alto, mas consegue de facto abrir o marcador e está o Benfica na frente. Mas o Moreirense não está aqui para brincadeiras e sim aqui com Reviengas tenta fazer alguma coisa de especial e acaba mesmo por ganhar um lance perigoso que é uma espécie de canto ali que está na linha. Há aqui um centro e será que Soares vai aproveitar? A grande remate, tínhamos aqui quase o gol do empate do Moreirense, mas acabou por não acontecer. Cerca de 78 minutos, Aquacherria a tentar aqui fazer alguma coisa também de especial, a passar para o seu colega Abreu e Soares que remata mais uma vez e Vlaco Dimos chateado, uma vez que os lances estão-se a suceder uns aos outros e agora aqui a Aquacherria liga ao turbo. Epá, eu não consigo correr assim tão depressa, a não ser que fosse o Speed Gonzalez ou então na Playstation onde tudo isto está a acontecer, mas não surtiu em nada aquilo que acabámos de ver, porque Vlaco Dimos sacudiu para fora e o Benfica é um justo vencedor, uma vez que teve oportunidades e concretizou, e assim o futebol, até porque a luta pelo título está acesa e o Benfica precisa bastante destes 3 pontos. E o futebol virtual contou com o apoio Carol Productions. Como prometido na semana passada, vamos ter Street Fighter Champion Edition, a versão completa do jogo mais famoso de luta, que conta com 40 lutadores, 34 cenários e mais de 200 fatos. Depois, Oninaki, um RPG de ação com um design tipicamente japonês. Para fechar, ficamos com Dark Souls 3, mais um RPG de ação passado na Idade Média num mundo fictício, recheado de fantasia e com muitos monstros fantásticos. As análises têm o apoio da Mega Mania, a loja dos jogadores. Street Fighter V Champion Edition é um jogo de luta desenvolvido e publicado pela Capcom para PlayStation 4 e PC e foi lançado em fevereiro de 2020. Tal como a maioria dos jogos anteriores da série, Street Fighter V apresenta uma jogabilidade 2D horizontal. Esta Champion Edition conta com 40 personagens, 34 locais dinâmicos e mais de 200 vestimentas. Ou seja, esta versão final contém todo o conteúdo inicial de Street Fighter V e todo o conteúdo adicional que foi lançado ao longo dos últimos 4 anos. Street Fighter V Champion Edition conta com um modo história que se passa entre os eventos de Street Fighter 4 e Street Fighter 3. Conta ainda com uma história individual para cada uma das 40 personagens para ficarmos a conhecer mais sobre cada um dos heróis. Esta Champion Edition traz várias mudanças na jogabilidade e equilíbrio das personagens, incluindo dar a cada lutador um segundo V-Skill. Obviamente que estas alterações fazem parte de uma atualização gratuita para todas as versões de Street Fighter V. Segundo a Capcom, o jogo era exclusivo da PlayStation 4, já que a Sony e a Capcom tinham a mesma visão para o potencial de crescimento dos jogos de luta, mas acabou por ser lançado também para PC, já que seria demasiado injusto o melhor jogo de luta sair apenas para uma consola, deixando milhares de fãs de mãos a abanar. O jogo foi desenvolvido com o Unreal Engine 4, ultrapassando em qualidade gráfica e jogabilidade todos os jogos anteriores de Street Fighter. Os níveis estão muito detalhados e dinâmicos e os lutadores estão melhores que nunca, desde a fluidez de movimentos até aos mínimos detalhes. As centenas de vestimentas incluídas nesta Champion Edition tornam o jogo mais dinâmico e visualmente muito mais espetacular. Street Fighter V foi bastante criticado no lançamento inicial por falta de conteúdo, tanto de personagens como modos de jogo. Porém, esta versão está muito completa e caso não tenhas adquirido nenhuma das versões anteriores, não percas esta Champion Edition. Oninaki é um RPG de ação desenvolvido pela Tokyo RPG Factory e publicado pela Square Enix em agosto de 2019 para PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Em Oninaki exploramos masmorras selecionadas a partir de um mapa-mundo. Combatemos inimigos em tempo real com armas espirituais chamadas Demons e podemos ir alternando entre o mundo dos vivos e o além. Oninaki passa-se num mundo onde a doutrina da reencarnação é imposta por figuras chamadas Watchers, que ajudam na passagem de almas e lutam contra monstros nascidos do arrependimento. No jogo controlamos o Watcher Kagashi e confrontamos uma figura chamada Night Devil. Ao longo da sua jornada, Kagashi descobre verdades ocultas em torno do ciclo de reencarnação e da sua própria vida passada. Oninaki joga-se a partir de um ângulo isométrico, onde Kagashi pode explorar masmorras, completar missões opcionais e as tradicionais missões da história.
Durante o jogo enfrentamos inimigos padrão que percorrem as masmorras. No entanto, muitas áreas terminam com uma batalha contra um chefe. Durante a exploração e o combate, Kagashi pode encontrar salões de cura, que restauram a saúde, aprimoram artefactos e concedem novas armas. No além, o ambiente muda, permitindo a abertura de novas rotas ou acesso a pontos de teletransporte para viajar entre diferentes áreas. Durante o combate no além, Kagashi causa e recebe mais danos. E existem algumas zonas que devem ser limpas e reveladas no mundo real. Caso contrário, Kagashi deve navegar num vazio negro até ser morto por inimigos. Enquanto os títulos anteriores da Tokyo RPG Studio usavam os seus gráficos para evocar a nostalgia, a equipa optou por usar esses mesmos gráficos para criar uma visão de mundo original. O estilo artístico do jogo combinou o fotorrealismo ocidental com uma aparência extraída das pinturas tradicionais japonesas. Dark Souls 3 é um RPG de ação desenvolvido pela From Software e publicado pela Bandai Namco para PlayStation 4, Xbox One e PC em abril de 2016. Situado no reino de Lothric, um sino tocou para sinalizar que a primeira chama, a responsável por manter a Era do Fogo, está a morrer. Como já acontecera muitas vezes, a chegada da Era das Trevas produz mortos-vivos, seres amaldiçoados que se levantam após a morte. A Era do Fogo pode ser prolongada, com um ritual no qual grandes senhores e heróis sacrificam as suas almas para reacender a primeira chama. No entanto, o príncipe Lothric, o escolhido para esta era, abandonou o seu dever e preferiu assistir de longe o apagar da chama. O Sin é a última esperança para a Era do Fogo, ressuscitando Lords of Cinders anteriores, heróis que ligaram a chama nas eras passadas, para tentar ligar o fogo novamente. No entanto, todos, excepto um, fogem do seu dever. Dark Souls 3 é jogado numa perspectiva terceira pessoa, semelhante aos jogos anteriores da série e aos outros jogos da From Software. Em Dark Souls 3, podemos equipar uma variedade enorme de armas para lutar contra os inimigos, como arcos, projéteis e espadas. Os escudos podem atuar como armas secundárias, mas são usados principalmente para desviar os ataques dos inimigos e proteger-nos de sofrer danos. Cada arma tem dois tipos básicos de ataque. Um sendo o ataque padrão e o outro um pouco mais poderoso que pode ser recarregado, muito semelhante ao jogo anterior da From Software, Bloodborne. Durante o jogo, encontramos diferentes tipos de inimigos, cada um com comportamentos diferentes. Alguns deles mudam o seu padrão de combate durante as batalhas, o que nos irá dificultar e muito os combates. Dark Souls 3 foi muito bem recebido pelos fãs que o consideraram uma conclusão digna e apropriada para a saga. E foi ainda um sucesso comercial, vendendo mais de 3 milhões de unidades em todo o mundo apenas nos 2 primeiros meses. Antes mesmo de comprarmos um jogo, nada como umas belas imagens que nos consigam deixar de água na boca. Não para tricar o comando, mas para saborear cada momento que estas experiências nos trazem. O novo DLC de Metro vai abrir esta secção de Game Trailers, seguindo-se Warlander, 2 títulos que prometem bastante, não somente a julgar pelas imagens, mas por todo o show-off em seu redor. A produtora Deep Silver e a criadora 4A Games lançaram este trailer de lançamento do segundo conteúdo de download da segunda grande história do jogo Metro Exodus Sam Story, que já está disponível para todas as plataformas. E traduzindo em português, esta história de Sam segue o ex-fuzileiro naval, com o mesmo nome, um guarda espartano que trabalha com o Coronel Miller desde a guerra nuclear que devastou Moscou e que seguiu a Ayrton em busca de um mundo fora do metro. Sam há muito que sonhava em voltar para a sua terra natal e talvez até encontrar o seu pai vivo. E a perspectiva parecia impossível nos túneis escuros do metro. Mas quando os espartanos descobriram que Moscou não era a única cidade que restou viva após a guerra, a esperança não parecia assim tão tola. Este DLC conta com uma narrativa extremamente forte, bem desenvolvida, envolvente e extremamente cativante. Sem falar no protagonista, o qual se mostra sempre firme, determinado e disposto a fazer o que for preciso para tornar tudo o mais justo possível.
Esta história de Sam merece ser experimentada e os gráficos do jogo continuam brutais. Este DLC é um verdadeiro presente para os fãs da franquia, além de todos aqueles que já jogaram o método Exodus. Conseguirá Sam voltar para casa? Bem, aí terás que jogar para saber. Warlander é um RPG de ação inspirado em Jedi Knight e Metal Gear Rising, sendo o título de estreia da criadora Clock Drive Games. Este título combina uma aventura focada na narrativa com um combate rápido de espadas onde os jogadores poderão literalmente cortar os inimigos, similar ao Metal Gear Rising, com uma espada consciente que serve como um sabre de luz. Ainda não sabemos muito sobre a história, mas este trailer mostra a personagem principal com a sua espada sobre os seus inimigos derrotados, enquanto a mesma diz: agora nós alimentamos a árvore, com uma enorme árvore monstruosa que aparece na cena final. Goran Rajsik, o diretor criativo da Clock Drive Games, além de se ter inspirado nos jogos que já referimos, disse também que atingiram um equilíbrio perfeito entre gameplay com short fighting e o sistema de progressão in-game com elementos de RPG personalizáveis que capturam a essência do género, mas que juntam também o seu próprio twist. Os jogadores vão poder personalizar o seu estilo de combate com 3 árvores de habilidades diferentes, e o próprio ambiente pode ser usado como uma arma para ajudar na tua demanda. Warlander será lançado no Steam no terceiro trimestre deste ano e será o primeiro jogo da Clock Drive Games, estúdio sediado na Sérvia. Escusado será dizer que as imagens prometem, até porque os jogos de hoje já nos habituaram a isto mesmo, onde a margem para errar é cada vez menor, dada a qualidade apresentada em grandes títulos desta geração e da próxima que está a chegar. O que mais importa aqui será confirmar se na realidade este jogo será tão bom quanto aparenta, e se tal acontecer, cá estaremos nós para o saudar, ou no pior dos casos criticar, e até lá, vamos aguardar. Dead Space 2 e Okami são os títulos que vamos recordar na zona retro. O primeiro é um jogo de ação e sobrevivência com muito terror à mistura e que é passado a bordo de uma nave espacial. O segundo é um jogo de rara beleza com gráficos a fazer lembrar pinturas japonesas, onde a figura principal é um cão. Dead Space 2 é um jogo de terror e sobrevivência, foi desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela Electronic Arts para PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Foi lançado em janeiro de 2011. Situado 3 anos após os eventos do primeiro Dead Space, o jogo segue a luta do protagonista Isaac Clarke contra um novo surto de necromorphs, desta vez numa estação espacial que envolve um fragmento da maior lua de Saturno, Titã. A campanha principal de Dead Space 2 tem 5 níveis de dificuldade e é jogado numa perspectiva de terceira pessoa. O modo multiplayer em Dead Space 2, também conhecido como modo Outbreak, coloca 2 equipas de 4 jogadores, ou seja, humanos contra necromorphs, frente a frente, em diferentes locais e cenários. Dead Space 2 foi um dos jogos mais caros feitos até hoje, com um orçamento de 120 milhões de dólares. Okami é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Clover Studio e publicado pela Capcom. Foi lançado para PlayStation 2 em 2007. Passado no Japão clássico, Okami combina a mitologia japonesa e o folclore para contar a história de como a Terra foi salva das trevas pela deusa do sol shintoísta, chamada Amaterasu, que assumiu a forma de um lobo branco. No jogo controlamos Amaterasu, uma xilogravura estilo aguarela, num ambiente sombreado que se parece com uma ilustração de tinta japonesa animada. O estilo de jogo é inspirado na série The Legend of Zelda e a história principal é linear, embora inúmeras missões secundárias e atividades opcionais nos permitam explorar o mundo do jogo. O combate é realizado numa arena virtual fantasmagórica e Amaterasu pode lutar usando uma combinação de armas e técnicas de combate para despachar os inimigos. Okami foi ainda lançado numa versão HD na PlayStation 3 e PlayStation 4. Imaginem-se no fundo do mar, onde podem encarnar qualquer animal da fauna marinha. É esta a proposta de Ultimate Ocean Simulator. Terror e sobrevivência em cenários muito detalhados e com gráficos fotorrealistas é o que nos espera em Reporter.
Este simulador vindo dos estúdios da Gluten Free Games leva-te ao fundo dos oceanos e não só, onde poderás encarnar 10 espécies distintas. Procura alimento nos paraísos tropicais, constrói uma família ou explora um navio pirata abandonado e vive a experiência de ser uma dessas espécies que escolheste. Neste jogo bem diferente do habitual, escusado será dizer que tens de experimentar, nem que mergulhes para dentro da banheira de smartphone na mão. A tua mente está faminta para enigmas complicados e os teus nervos estão em situações de cócegas? Esta ação de horror repórter da A-Gaming+, vai levar-te para o núcleo. Desliga a luz e pega nos teus fones de ouvido. E terás de estar particularmente atento, pois essa é a única coisa que te vai poder ajudar a sair das garras de todo o horror que está a acontecer aqui. E toda a história começou numa pequena cidade. Uma vez, num dia maravilhoso, a cidade ficou chocada com uma série de mortes horríveis sob circunstâncias aterrorizantes e inexplicáveis. E a polícia tentou esconder os factos, mas algumas informações vazaram e foram publicadas na imprensa local. E ao tentar descobrir o que aconteceu, começamos então a busca pela verdade. Mas de repente reparamos que nos tornámos parte de uma história que vamos levar para o final das nossas vidas. E só depende de nós desvendar esse plexo de horror e caos e sobreviver o máximo que conseguimos num excelente jogo de terror que tem tudo para nos surpreender e, claro, assustar. Em época de carnaval, sintam-se à vontade para desatar aos tiros, lambada e muita maluqueira. Mas atenção, só nas consolas, telemóveis e PC. Porque de resto, cuidadinho, malta! Esperamos que tenham gostado do programa de hoje, onde rendeu mais uma vez a ação e, como sempre, o espetáculo do futebol virtual com os clubes mais populares do nosso país. E agora que temos que ir, pensem positivo. Para a semana estamos de volta. Caso não queiram esperar, podem sempre voltar a ver a repetição do programa na Bola TV e continuar ligados ao nosso Facebook. Um abraço, gamers!